E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retiro de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom e que alegria que mais uma vez nós estamos juntos diante da palavra de Deus. Momento de parar, de refletir, de ver o que a palavra tem para nós nesse dia de hoje. Contemplar essa maravilha de evangelho, meu irmão, na minha vida e na sua vida, nos faz a diferença nesse dia. Essa palavra onde um homem confia na palavra de Jesus. Confia profundamente que seu filho estava sendo curado. Essa palavra se encontra no Evangelho de São João, capítulo 4, de 43 a 54. E lá fala assim: cura do filho de um oficial. Passado 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não era honrado em sua pátria. Chegando a Galiléia, acolheram os galileus, porque tinham visto tudo o que ele fizera durante a festa em Jerusalém. Pois também eles tinham ido à festa. E voltou, pois, a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, ele foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera-lhe: teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez. Depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, que palavra belíssima, que evangelho lindo para mim e para você nesse dia de hoje. Jesus tinha falado aqui, no comecinho fala aqui, onde ele não tinha sido bem aceito na sua própria terra. Onde ele poderia ter feito muitos milagres, mas um profeta não é aceito na sua própria casa, na sua própria terra. Ali ele está descendo, saindo, chegando da Galiléia, acolheram os galileus, porque Jesus tinha feito um milagre lá em João, no 1 João, no Evangelho de São João, capítulo 2, lá nas bodas de Caná da Galiléia, Jesus tinha feito o seu primeiro milagre. Ele tinha transformado a água em vinho, e tinha alguns deles que a palavra fala que estavam lá naquela festa, pois eles também tinham ido à festa, lá em Caná da Galiléia, onde transformaram a água em vinho. E o interessante, meus irmãos, que Jesus estava chegando ali, um oficial do rei, um homem que tinha uma posição ali de um alto escalão, porque ele tinha empregados à sua disposição. E com certeza esse homem tinha ouvido falar: esse aí transformou água em vinho, aquela festa ia ser uma vergonha, mas ele chegou ali, ele estava ali, e ele transformou vários barris de água em vinho. E aquele homem acreditou nas palavras daqueles homens que vinham falando, ele ouviu o que aquele povo estava falando e falou para Jesus Cristo: rogo-te que desce depressa e cura meu filho que está prestes a morrer. Aí Jesus pega e fala para ele: mas se não virdes milagres e prodígios, não credes. Aí ele continuou ainda, pediu-lhe aquele oficial: Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. Irmãos, aí que está a fé, que confiança desse oficial. Jesus olhou para ele e falou: vai, teu filho está passando bem. Irmãos, simples assim, simples essas palavras desse jeito. E aquele homem creu, aquele homem acreditou e foi para sua casa. E ele, ao ir para sua casa, vieram alguns empregados, olha para você, vieram alguns empregados e encontraram com ele. E falou: a febre deixou seu filho. Irmão, que confiança.
Que fé desse oficial, que ele era oficial cujo do rei, era um homem que tinha empregados. Outro evangelho fala assim, nos outros evangelhos, que ele fala, ele chega até Jesus e fala: Senhor, eu tenho empregados ao meu poder, que eu falo para um vai, ele vai, eu falo para outro vem, ele vem. Mas nesse evangelho de João, aqui não fala essas palavras, fala que simplesmente ele creu. Jesus disse para ele: vai, teu filho está passando bem. E ao chegar ao encontro ali, alguns dos seus empregados falam: teu filho está passando bem, a febre o deixou. Irmão, olha que interessante, um homem acreditou que a palavra de Jesus simplesmente: vai, teu filho está passando bem. Toda a sua família acreditou, creu na palavra de Deus, creu na palavra de Jesus Cristo. Olha que interessante, e na mesma hora que Jesus dissera: teu filho está passando bem, creu tanto ele como a tua casa, toda a sua família. Irmãos, nós podemos trazer para nós essa palavra, nós podemos trazer para nós todas as santas missas que nós participamos, tem essa palavra, quando nós levantamos as nossas mãos para aquele altar, nós levantamos as nossas mãos para aquele cálice e para a hóstia consagrada. E o nosso sacerdote fala para nós: eis o mistério de Deus que tira todo o milagre, que tira todo o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E nós falamos: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizer uma só palavra. Irmãos, olha que maravilha, e nós temos essa riqueza, nós temos tudo isso na nossa própria casa. Todos os dias nós queremos a palavra de Deus. Nós temos esse Cordeiro de Deus junto conosco, que é as Sagradas Escrituras, que vem nos ensinar, nos dar um norte todos os dias. Mas o que manda, o que mais mexe conosco, tem que ser a nossa fé. Assim como esse oficial, essa fé imbalável, inabalável, essa fé que vem e toca o coração desse homem. Ele desceu e acreditou que o seu filho estava sendo curado. Oxalá Deus, se nós tivéssemos essa fé, meus amados, de acreditar no poder da palavra de Deus, esse poder que tem para mim e para você nesse dia de hoje. Assim como aquele filho foi curado, o Senhor conhece a sua vida, conhece a sua história e fala para você: crê na palavra de Deus, que todos os seus sonhos vão ser realizados. Todas as suas dificuldades, eu sei da sua dificuldade, eu sei do que você está passando, mas crê, e você vai para sua casa e chega lá na sua casa, você vai ver milagres e prodígios acontecendo pela sua fé, pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Leve essa palavra no seu dia de hoje. Crê na palavra de Deus. Espalhe essa mensagem nos seus grupos. Fale dessa palavra para as pessoas que você estiver passando perto hoje. E você vai ver graças, grandes graças acontecendo na sua vida. Fique em paz. Que Deus abençoe a cada um de nós. E até a próxima.